Olá pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com pirâmide, né? Então, qual é a lógica da pirâmide hoje? Porque essa vai ser uma aula diferente em relação ao método que a gente fez antes. Não porque na verdade o método vai ser diferente sim, mas porque nós vamos ter uma ressalva, certo? Então, vamos começar desenhando aqui uma pirâmide, certo? E para isso eu vou fazer uma pirâmide, vamos supor aqui uma pirâmide triangular, ok? Eu estou colocando ela aqui deitada, certo? E qual é a ideia que eu quero passar com essa pirâmide? Quando a gente estava fazendo a nossa integração ao longo de x, nós estávamos sempre somando o volume de vários pequenos discozinhos, certo? Mas uma coisa que é interessante aqui é que a gente relembra uma coisa. O nosso volume estava sendo o volume, né, igual a π integral de yx ao quadrado dx, né, dentro de um intervalo aí qualquer a e b contínuo, certo? Só que essa fórmula parte do princípio que nós estamos mexendo com discos infinitesimais. Então essa fórmula, nessa forma, ela está assumindo isso. Só que isso foi baseado dentro de quê? Dentro de que isso veio dessa fórmula aqui. O volume é igual a integral de ax dx. Ou seja, nós estávamos integrando a área infinitesimal, certo? Ao longo de x, ok? E essa área ela era bem comportada, contínua, e era uma seção transversal que se comportava de uma maneira bem previsível e sem grandes problemas de continuidade, ok? Então, nós não vamos utilizar esta abordagem aqui, porque vai nos dar trabalho para poder unificar essa área da seção transversal de forma algébrica. Então, nós vamos não usar isso aqui hoje. E o que é que nós vamos tentar imaginar? Quem seria a área dessa seção transversal relacionando com a nossa pirâmide, né? Então, uma das coisas importantes que nós temos que ver é o seguinte: se nós estamos assumindo que essa área ela é o que? Sempre igual, como eu posso generalizar essa área para não só uma pirâmide triangular? Eu não estou interessado aqui em calcular o volume de uma pirâmide triangular. Eu não estou interessado em calcular o volume de uma pirâmide de base hexagonal. Eu quero generalizar isso assumindo que é um polígono regular, que forma a base, ok? Que forma as seções transversais. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar, isso vem lá do ensino médio, né? Que a área de um polígono regular, ele pode ser dado pelo quê? O semiperímetro, e aqui eu vou chamar de P meio, diferente da notação 2P, que está acostumado, que aí a gente faz o P apenas para o semiperímetro, vou chamar de P meio para o semiperímetro, ok? Isso é uma escolha pessoal e não deve ser interpretado como algo definitivo, é apenas uma questão de nomenclatura para ajudar a gente a não se perder. Semiperímetro vezes o apótema. Então, apótema é o que? Se a gente tiver, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós tivermos um triângulo, esse triângulo ele está inscrito numa circunferência, certo? O apótema é justamente quem? A distância do centro da circunferência, certo? Até a metade de um dos lados. Esse seria o apótema. Ok? Então, se a área da seção transversal varia ao longo de x,
Então, a ideia é, essa área da seção transversal varia com x, logo, como ela vai encurtando, esse perímetrozinho ele também varia com x. E o apótema também, né? Ela vai encurtando, né? Isso aqui vai diminuindo cada vez mais. Então, o apótema também varia com x. Bom, já que eu já tenho uma forma para isso, eu posso simplesmente colocar aqui dentro, certo? Então, isso aqui viraria nada mais, nada menos do que P meio de x vezes quem? A de x dx, ok? Então, eu só preciso achar uma expressão para P meio e para A de x. Bom, quem seria aí o nosso semiperímetro? Eu posso começar aqui pensando o quê? Que o semiperímetro, em geral, no caso falando da base, ele seria o quê? O número de lados da base, certo? Vezes o comprimento do lado da base, dividido por 2, né? Uma figura regular, né? Um polígono regular. Então todos os lados são iguais, ok? Agora, o número sempre vai ser igual, a quantidade de lados. A seção ela não muda. O lado é que vai mudar. Então, eu posso ainda dizer que é n vezes quem? É L de x. Esse lado vai mudar conforme x muda. E ainda, eu vou abordar aqui agora o nosso apótema, certo? Quem seria o nosso apótema? Bom, o apótema fica um pouco mais complicado de nós simplesmente olharmos assim e pensarmos numa fórmula, né? O semiperímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados dividido por 2. Mas e o apótema? Como que nós podemos generalizar isso, né? A resposta está aqui. Se você olhar para essa base que eu desenhei aqui, imagina que essa aqui é a base dessa pirâmide triangular. E aqui o círculo é apenas para ilustrar a questão do apótema, ok? Então, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou desenhar ela em cima aqui para obter a sensação de volume. E aí, o que é que eu tenho? Eu sei que a altura ela passa aqui pelo centro e liga o vértice aqui em cima, certo? E existe um segmento que sai daqui do vértice superior até a metade de um dos lados da base. Quando eu analiso isso, eu formo um certo triângulo, certo? Que triângulo seria esse? Bom, eu posso pensar o seguinte: a pirâmide está aqui, o vértice no topo, eu tenho um triângulo retângulo, né? E aqui eu tenho quem? A minha altura completa. Aqui eu tenho 90 graus, um triângulo retângulo. E aí vejam o que é que acontece. Aqui é justamente quem? O apótema da base, certo? O apótema da base, o Azinho B. E em dado momento aqui, em qualquer momento aqui, eu tenho um AX, certo? Só que esse AX, eu tenho que imaginar que ele varia conforme X aumenta. Então, aumenta ou diminui no caso, certo? Então, se eu estiver colocando as minhas coordenadas dessa forma, então é justo eu pensar que o meu X está sendo marcado assim. Ok? Então, o que nós temos aqui, por semelhança de triângulos, ou se você preferir imaginando aqui que nós temos a mesma inclinação, né? Nós temos a seguinte relação: o H ele vai daqui até aqui e o AX ele é proporcional ao X. Então nós temos que AX, o A de X está para X, assim como o A de B está para H.
Dessa forma, eu encontro a seguinte relação, né, para o Azinho de x. O x passa para cima, então ABH vezes x. Ok? Então, nós já temos uma expressão para o Azinho de x, em função apenas de x, e de duas constantes arbitradas conforme a pirâmide, né? O apótema da base e a altura, que teriam que ser fornecidas. Mas ainda nós não podemos continuar, porque ainda sobramos uma coisa que talvez tenha passado despercebida para alguns, e se não passou despercebida, agora eu vou explicar, que é o Lzinho de x, ou seja, como é que o lado vai variar conforme x varia. Então vamos imaginar como esse lado varia, né? Bom, a mesma abordagem aqui, ela não pode ser utilizada, porque um triângulo que eu usei foi justamente esse triângulo que passa por uma seção, né? Que seria uma seção que seria qual? Se eu passasse daqui de cima, passando pelo meio e cortando e mostrando esse corte aqui, certo? Esta seção foi a que eu utilizei justamente para fazer esse triângulo. Agora, se eu quiser analisar como esse Lzinho de x aqui pode ser analisado conforme conforme a pirâmide aqui, no caso triangular, eu vou ter que perceber que quem contém essa segmentação do lado é justamente uma das faces. Mas obviamente eu não preciso abordar a face inteira, só apenas a metade dela. Então, como ficaria isso? Como ficaria isso? Reparem, aqui eu tenho quem? Quem eu tenho aqui? Eu tenho o lado da base, certo? Lado da base sobre 2. Ok? Eu tenho o lado da base sobre 2. Porque o lado da base é isso tudo. Ok? Então, se eu pegar apenas essa face, aqui é o lado da base sobre 2. Aqui tudo, eu tenho altura? Não, errado. Aqui é que está o problema. Aqui não é a altura. Aqui é um segmento que sai do topo da pirâmide, aqui o vértice superior, até a metade de um dos lados. E eu vou chamar isso aqui de M. Ok? Bom, aqui nós temos o M e aqui eu tenho quem aqui agora? Quem que falta aqui para eu poder analisar isso? Bom, eu vou estar analisando justamente o L de x. Mas como que eu posso relacionar? Como que eu posso relacionar o L de x com o x, sendo que o x está passando pelo eixo da altura? Qual seria a relação entre eles? Aí eu tenho que imaginar que existe a seguinte questão na pirâmide. Nós temos a altura, nós temos o apótema da base e nós temos quem? Nós temos M. Em qualquer parte da pirâmide, ela pode ser analisada como a altura até aquele instante, que seria H ou X, o M, que também seria M ou o MX em questão, e o apótema da base, que também seria o apótema da base ou apótema da base em X. Então, sendo um triângulo retângulo, eu já sei que esse M aqui, ele equivale a quem? A hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então ele vai ser dado por h ao quadrado mais apótema da base ao quadrado, e nós temos aí uma raiz encobrindo eles. Então, raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, nós obtemos a expressão para M. Só que ainda depende do x, né? Então, veja que vai depender de quem? Do mx, né?
Então, aqui nós teríamos percorrendo aqui um mx. Quem seria mx? Bom, se o h ele pode ser representado por x, e o apótema da base ele também tem a representação dele em ax, né? Que na verdade eu nem preciso colocar essa base aqui. É só dizer que é o ax, como a gente já calculou essa expressão aqui antes. Então, eu posso dizer que o meu mx ele será justamente quem? X ao quadrado mais apótema da base, desculpa, apótema x, né? Ao quadrado e tira a raiz. Então, só nos falta agora montar uma relação como nós fizemos aqui. Pronto, pessoal. Então, eu já montei aqui de novo o nosso triângulo. Então, como seria aí o nosso desenvolvimento? Usando a mesma relação de antes, fazendo uma proporção por semelhança, né? Então, nós temos LB. Bom, quando eu faço LB sobre 2 sobre M, né? Então vai ficar LB sobre 2M. E um detalhe importante frisar que esse LX ele também é LX sobre 2, certo? Então, na outra folha, importante frisar antes que eu esqueça, né? De que aqui também é LX sobre 2, né? Para ficar compatível, até porque eu estou pegando a metade do lado da seção em X também, ok? Então, já corrigindo isso antes que a gente avance em erro. Bom, então, continuando, sem problema nenhum, esse LX sobre 2 sobre o MX vai ficar como LX sobre 2 MX. Como aqui tem 2, eu posso cortar. E aí, como é que vai ficar a história agora? Eu quero o LX, né? Então, se eu preciso do LX, eu tenho LX igual a LB vezes MX, tudo sobre M. M é uma constante que nós já temos, né? Que é só você voltar no vídeo atrás, você vai relembrar quando nós vermos que é H ao quadrado mais AB ao quadrado. Só que o MX, ele varia, ele depende de x ao quadrado e de A ao quadrado x, né? Então, expandindo isso daqui, nós vamos ter LB vezes, quem era o MX? Justamente a raiz, né? Então vou botar depois a raiz x ao quadrado mais o AX ao quadrado. Vou deixar esse M aqui só por enquanto assim, porque ele é uma constante. Então depois eu posso desmembrar ele. Bom, então quem era aí o nosso A ao quadrado X, né? Então, se vocês olharem atrás no vídeo, vocês vão ver que o A de X que a gente encontrou, né, o apótema variando com X, ele é o AB sobre H X. E nesse caso aqui, ele está sendo elevado ao quadrado, ok? Ele está sendo elevado ao quadrado. Isso tudo está sobre uma raiz, certo? Então, se ele está sobre uma raiz, aqui por fora, uma coisa importante é que quando eu levar esse termo todo ao quadrado, eu posso ajustar isso numa fração toda, né? E esse h ao quadrado vai sair. Então ele vai aqui para fora quando eu fizer esse ajuste. Então como que vai ficar? Adiantando aqui, ó. Aqui vai levar ao quadrado, eu vou multiplicar esse h ao quadrado aqui em cima e o de baixo vai sair. Então vai ficar LB sobre H. Só que esse H eu vou multiplicar aqui já pelo M embaixo. Então deixar ele numa constante só. Vezes quem? Quem é que vai ficar aqui? Vai ficar H ao quadrado X ao quadrado
mais quem? AB ao quadrado, x ao quadrado. Isso tudo na raiz. Bom, como aqui tem x ao quadrado e aqui também tem x ao quadrado, então eu posso simplesmente tirá-lo em evidência e depois tirá-lo da raiz somente como x. Só que o que é que vai ficar aqui? Vai ficar h ao quadrado mais ab ao quadrado. É só vocês relembrarem antes no vídeo que isso é justamente quem? Quando eu tiro isso da raiz, vira o m, né? Então, o meu Lzinho de x vai ficar simplesmente quem? LB vezes x, porque o x saiu. E o h ao quadrado mais ab ao quadrado dentro da raiz fica justamente o próprio m, né? Então vai ficar aqui simplesmente o h. Ok? Então nós já temos aí uma expressão para o nosso Lx. Bom, e agora? Se eu já tenho uma expressão para o meu Lx, eu posso inserir esse Lx justamente naquela parte que ficou da expressão de P meio, ou seja, o P meio x, né? Então isso aqui é justamente quem? P meio de x, ok? Então, eu já tenho as minhas expressões, né? Eu já posso colocar todas numa integral só, ok? Então esse é o próximo passo que nós vamos estar fazendo agora. Então o volume, ele será o quê? A integral de P meio x vezes ax dx, certo? E aí, vamos colocar aqui as expressões. P meio vai ser n vezes L de x sobre 2. E o ax é AB H x dx no final. Bom, agora eu vou colocar justamente essa expressão de Lx que eu já encontrei aqui, certo? Então eu vou colocar isso aqui, certo? Então como que vai ficar? Vai ficar a integral de n vezes LB x. Bom, aqui como tem um 2, né? Então 2h vezes quem? Vezes AB H vezes x dx. Certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos analisar a nossa integral, ver se tem alguma coisa que corta aqui agora, mas primeiramente, o que é importante nós vermos aqui, que N, LB, AB e H são constantes, certo? Se são constantes, eu posso simplesmente colocar elas para fora, ok? Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar N vezes LB vezes AB sobre 2h ao quadrado, certo? E aí vai ficar a integral de x ao quadrado dx. Aí agora eu já posso colocar os meus limites de integração, né? Que é de 0 a h. E aí a nossa integral fica como? Fica N vezes LB vezes AB 2h ao quadrado x ao cubo sobre 3 de 0 a h. Isso vai nos dar quem? Bom, o zero vai zerar a integral aqui, ok?
ele vai zerar a nossa integral. E o que é que vai ficar? N vezes LB vezes AB. Bom, H ao cubo vai cortar com H ao quadrado, então vai ficar simplesmente H, tudo sobre 2 vezes 3. Ok? Então N vezes LB vezes AB vezes H, tudo sobre 2 vezes 3. Bom, alguém pode estar se perguntando, então, essa é a fórmula, uma fórmula bastante esquisita, né? A gente parece que não chegou a lugar nenhum aqui. Mas, na verdade, nós chegamos sim. Eu vou mostrar o porquê. Eu não sei se alguém já percebeu aí no vídeo, né, assistindo isso, mas quem é isso aqui? Quem seria isso aqui? N vezes LB sobre 2. Isso aqui é P meio, né? O semiperímetro da base da nossa pirâmide. Aqui é o apótema, certo? Altura sobre 3. Só que, vejam, se eu multiplico P meio por AB, isso aqui já é quem? A área da base da pirâmide. E vezes a altura sobre 3 é nada mais, nada menos do que aquela fórmula que nós já conhecemos, né? Desde do nosso ensino médio, né? Que é 1/3 área da base vezes a altura. Então, pessoal, para alguns essa demonstração ela pode ser um pouco maçante, né? Porque além de mexer com integral e as expressões serem um pouco longas de serem deduzidas, ela envolve um pouco de percepção dos cortes necessários para conseguir essas relações de semelhança aí, certo? Então vejam que tudo começa com o fato de nós percebermos que essa fórmula ela não funciona. Nós temos que voltar um passo atrás. Então vocês podem assistir um dos primeiros vídeos que eu comecei. Na verdade foi o primeiro vídeo dessa playlist de vídeos, né? Então esse AX aqui ele é primordial e anterior a essa fórmula. Com isso nós desmembramos para uma fórmula que faça sentido de acordo com o contorno da nossa figura geométrica em termos de volume. E aí eu usei o exemplo da pirâmide triangular porque seria a nossa pirâmide mais simples. Nós tivemos que achar uma relação para o semiperímetro e para o apótema que acompanhasse o desenvolvimento de x, certo? E aí a gente começa com a fórmula geral da base e percebe que só varia a lateral, né, o lado dessa base, no caso, que vai se propagando em seções transversais com o mesmo formato da base, equivalente à base. A gente achou esse P meio, né, como vocês viram, é só voltar no vídeo, que esse P meio de x dependia do LX, então tem todo o desenvolvimento, partindo de uma relação de semelhança. A mesma coisa foi feita para o AX, né? A gente fez a mesma coisa aqui, só que lembrando que o AX ele parte de uma seção, um corte de seção que passa pelo centro da base da pirâmide, perpendicularmente ao plano que contém a base da pirâmide, de forma que contém a altura também, certo? Então a gente gera essa relação de semelhança através de uma mera observação, e no plano onde está as faces laterais, em qualquer uma das faces você obtém isso, a gente obtém essa relação, que desenvolvendo nos ajudou, né, a achar o LX. O resto foi juntar tudo na integral, e quando chegamos aqui nós percebemos que aqui a gente já tinha constatação dessa fórmula aqui. Então esse exercício como um todo foi uma forma de nós mostrarmos, através de uma generalização, de que realmente esse volume é verdadeiro para as pirâmides, ok? Então é isso, agradeço a atenção. Para quaisquer comentários e dúvidas, críticas, sugestões, estou à disposição aí nos comentários ou no fórum da comunidade do canal. Agradeço se puderem compartilhar, indicar o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer para que eu possa cada vez mais trazer
conteúdos interessantes e que não fiquem simplesmente naquela bolha do que os livros já trazem, do que as ementas abordam, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.